Perguntas frequentes, mais uma vez, para quem chegou. Extremamente opinativa, alguns fatos, outras coisas não tão fatos, mais a minha percepção. Então, pegue tudo que eu falar aqui com cautela e pesquise por você. Na verdade, a grande lição daqui vai ser você tem que pesquisar o que você quer. Então, pergunta primeiro: front-end vale a pena? Essa pergunta sempre chega para mim, praticamente todo dia, se vai valer a pena ou não. E eu quero que a pessoa não confie na resposta de ninguém, tá bom? Confie em quê? Em dados, então procure. Como que você procura se vale a pena? Primeira coisa, você tem que definir o que você quer. Se você quer uma vaga de empresa, você então vai procurar nesses sites de vagas, como por exemplo no Cato. Vamos procurar aqui, ó. Já vou abrir ele aqui. A gente procura lá, front-end. Cuidado com o termo que você vai escrever, tá bom? Porque às vezes você escreve React para ver se tem vaga de React. Ou você escreve React.js, aí aparece mais no .js. Então brinque aí com os termos específicos do que você quer. Então, a primeira coisa é que você vê vagas. Olha só, que no momento a gente tem quase 1.300 vagas, então bastante vaga. Vamos ver, por exemplo, advogado. Sendo que advogado geralmente não é vaga de emprego, mas vamos ver, advogado seriam 1.400 vagas, então a gente está aí próximo a eles. Deixa eu ver aqui, dentista. Geralmente o dentista ele abre o próprio consultório, mas tem aí 300 vagas. Então, primeira coisa você vê o total de vagas. Segunda coisa que você vê é se o salário está de acordo com o que você espera, né? Então, estou vendo aqui, olha, 4 mil, 5 mil, tá de acordo, beleza. É isso daí que eu penso em ganhar. Isso aqui seria uma vaga, não sei se é de júnior ou se já é mais avançado. Se for de júnior, significa que numa vaga mais de pleno, esse valor subiria aí a uns 7 mil, 8 mil, talvez. Se for um valor compatível com o que você deseja, beleza, legal. Essa coisa pode valer, essa área de front-end pode valer a pena para mim ou não. Quais são as vantagens aqui para mim dessa área? Principal vantagem, por que eu escolhi ela? Porque ela te permite trabalhar remotamente. Então o que você. Qual é a outra vantagem dessa área daqui, do front-end, para mim, especificamente? Por que eu escolhi ela? Porque, primeiro, ela te permite trabalhar remoto, né? Hoje em dia, então, vocês viram aí, com o que aconteceu no mundo, você vê que o trabalho remoto tá indo para diversas áreas diferentes que não ia antes, mas a nossa área de front-end, isso já existe há muitos anos. Isso te permite, então, trabalhar em qualquer local do mundo. Mesmo estando ainda no Brasil, você pode trabalhar para uma empresa de outro local. Se você entrar aqui até na Cato, você vê que aqui, ó, acho que uma das primeiras que aparecia, olha só, empresa localizada em Portugal. Então você está trabalhando para Portugal aqui no Brasil, entendeu? Seria mais ou menos assim. Então isso é uma das vantagens dessa área. Nem todas as áreas. Então, trabalho remoto ou não. Outra coisa que essa área permite também, que ela é muito boa, é permitir empreendedorismo. Isso foi a primeira coisa que eu decidi para entrar nessa área. Eu queria abrir um monte de empresa. Tudo que é empresa que eu queria abrir, eu precisava de um designer ou precisava também de alguém para fazer o front-end do meu site. Então o que eu fiz? Peraí, vou então entrar para essa área, eu faço tudo, porque ela permite, é uma das poucas áreas que permite você, só com o conhecimento dela, criar muita coisa nessa vida, entendeu? Muita coisa, muito pequeno serviço online para você prestar, muita coisa. Só do zero, criando tudo do zero. Aqui tem uma pesquisa, então, então não faça essa pergunta num grupo do Facebook e pegue essa resposta e use ela para sua vida. Chega um cara, o cara que está respondendo no grupo do Facebook geralmente não é o cara mais bem sucedido do mundo, porque ele tem tempo de ficar ali respondendo no Facebook. Porque eu via muita gente quando perguntava sobre a área, quando eu iniciei. Um monte de gente falando, ah, nossa, a área é horrível, não sei o que lá, tem que ficar estudando pro resto da vida, não sei o que. Não vá na onda dessas pessoas, tá bom? Faça a sua pesquisa e decida você. Se as vantagens dela você gosta ou não. Aqui, por exemplo, tem a pesquisa mostrando, olha só, mais ou menos quanto que o pessoal de front-end ganha. Tá aqui, olha. Full Stack tá 54 mil, isso aqui seria no mundo geral. É a pesquisa do Stack Overflow, que leva mais em consideração o valor dos Estados Unidos, né? Porque é mais gente dos Estados Unidos que responde. Se você for ver aqui, front-end está em cerca de 50 mil dólares ao ano. Então, se a gente botar aí vezes 5, né? 250 mil reais ao ano. Dividindo aí por 12. Dividindo aí por 12. 250 por 12. Aí 20 mil por mês, mais ou menos. E você está ganhando nessa área em um outro local do mundo, né? Não no Brasil só, mas no global aqui. Você vê se o salário tá bom, vale a pena para você ou não. Faça a sua pesquisa. Não pergunte e fique com a resposta de alguém. Pelo amor de Deus. Outra pergunta que me fazem sempre. Isso daqui é toda hora. Se eu fizer o curso de React, eu vou virar desenvolvedor React? Se eu fizer o curso de JavaScript, eu vou virar desenvolvedor JavaScript? E eu respondo praticamente sempre: não. Não vai virar.
Porque se você leu. Não é porque você leu o livro de Fique Rico Dormindo que você vai ficar rico dormindo. Não é assim. Para você virar um desenvolvedor de JavaScript, um desenvolvedor de React, você tem que estudar um pouco, mas praticar muito, tá? Você tem que praticar muito aquilo dali. Não é só estudar. A pessoa ela acha que acho que foi até teve um filósofo que falou que a pessoa que ela acha que quando ela compra o livro, ela tá comprando também o tempo para ler aquele livro. Mas isso é uma mentira. Quando você compra, a quantidade de gente que compra os meus cursos e não faz é absurda, é gigante. Por quê? Porque a pessoa ela compra, ela acha que agora eu vou mudar de vida, comprei. E aí não estuda, e aí também não faz. Ou então estuda, faz todos os cursos, faz os 10 cursos, um seguido do outro. E aí não pratica. É a coisa que eu sempre falo. Cara, fez o primeiro curso, já começa a fazer alguma coisa, já começa a fazer um sitezinho. Não para. Não para ali. Não para. Não faz aquele primeiro curso e sai fazendo um atrás do outro, porque você não vai absorver tudo no primeiro curso. Não tem como, tá? Então aqui, não, você não vira desenvolvedor ao fazer um curso. Você vira desenvolvedor quando você aprende a desenvolver. Quando você chega e consegue resolver problemas através de programação, tá? Senão você não consegue, se você não consegue, você não é desenvolvedor ainda. Não importa quantos cursos você fez, quantos certificados você teve, ou se você fez uma faculdade e se graduou ou não, tá? Porque numa faculdade você pode colar, pode usar a coisa do amigo, o projeto do amigo para o teu portfólio, etc. Então, não. Você tem que se dedicar. Curso não. Curso é diferente de conhecimento. Livro é diferente de conhecimento. Curso é informação. Conhecimento é você saber aplicar aquilo dali que eu estou mostrando para vocês. Então, para saber aplicar aquilo dali, é algo que você só aprende na prática. Não tem como. E na prática não é desenvolvendo o projeto que eu mostro no curso. Aquilo dali eu estou tentando fazer com que você, olha só, é assim que acontece. Você vai ter esse problema no caminho. É assim que resolve. Mas vão surgir outros. E você só vai conseguir fazendo. Então, aqui, olha, por exemplo, tem alguns estudos, tá? Mostrando. É até engraçado, porque aqui eu tô sendo contra eu mesmo, né? Eu tô querendo não vender meus cursos para vocês. Não é que eu não queira vender, mas você vê aqui que curso online tem retenção menor, existem mais pessoas que saem do curso online. Quanto mais longo o curso, menor o índice de conclusão. Então, isso eu vejo claramente no meu curso de JavaScript, que é um dos mais longos que eu tenho, o índice de conclusão vai lá embaixo. Mas eu cheguei num momento que eu falei assim, eu não me importo mais com o índice de conclusão do meu curso. Eu me importo com quem tá afim de aprender mesmo aquilo dali, se quando chegar no final, vai ficar cheio de dúvida ou não. No curso de JavaScript, a maioria das pessoas que chegam ao final, elas vêm, entram em contato comigo e me agradecem. Olha só, eu fiz tantos cursos, não sei o que lá, e agora realmente eu aprendi. Tal. Não tô querendo falar que o meu curso é sinistro, não. Tô querendo só dizer o seguinte. No geral, as pessoas vão desistir, tá mais fácil. Se você é uma pessoa que não desiste, você já tá à frente delas, tá bom? Outra pergunta aqui que faz também. Essa pergunta daqui era minha, tá? E às vezes me fazem, mas não me fazem tanto assim. Mas era uma pergunta que eu tinha muito em relação ao design em si. Você precisa saber desenhar para fazer UX e UI design? Então, já respondendo, eu não sei desenhar, tá? Não sei desenhar nada. Eu não uso papel não uso papel e caneta. Não sei desenhar quase nada. E sou aí um designer aí, me considero UI designer, me considero UX designer, sou mestre em UX design, né? Até no caso. Mas o desenho, ele vai te ajudar, tá bom? Ele é uma habilidade, aqui, olha só. Ele é uma habilidade que ela é complementar. Se você souber ilustrar, um site de um cara que é muito bom em UI design, um site de outro cara que é muito bom em UI design, mas ele ilustra também, provavelmente vai ter um pouquinho a mais ali. Então é uma habilidade bacana. Se é uma habilidade que você já tem, desenvolva ela. Principalmente indo pro lado da ilustração, tá bom? Então, beleza. Quando você for ver falando então sobre desenho, por que eu tô querendo dizer para vocês que desenho não é tão necessário assim? Porque se você for parar para ver interface, qualquer interface aí que você usa no dia a dia, como por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, são as interfaces que a gente mais utiliza. O que tem de ilustração naquilo? Não tem quase nada, cara. O que tem de ilustração? Nada. Agora você pode entrar num Dribble da vida, te entra aqui no Dribble, e vocês vão ver as coisas mais bonitas do mundo. Dribble. Olha aqui. Olha só, olha isso daqui. Isso aqui o cara tem que saber desenhar. Olha só, isso aqui é meio que 3D
Então o cara sabe 3D e sabe animar. Aqui, olha só, sabe desenhar. Isso aqui, pô, muito bacana, muito legal e tal. Mas olha só essa interface aqui, como é bonita. E o que que tem de desenho aqui? Pelo amor de Deus, são caixas. Isso aqui qualquer pessoa aprende a criar. Então, UI design é mais a questão de você saber escolher a tipografia, escolher a cor, escolher a composição, do que questão de desenho em si. Então, por isso que eu falo, não precisa saber, tá? Mas se você saber, olha, se você souber, olha o que que você faz. Olha isso daqui. É uma UI design, mas olha que bonito aqui, como ficou. Então você consegue ir um passo além, tá? Eu acredito que daqui a 10 anos eu vou saber desenhar, vou aprender. Então aqui eu tenho alguns estudos com uma visão já contrária. Não contrária assim exatamente, mas falando que a habilidade de desenhar te dá uma habilidade de colocar graficamente a solução para um problema. E isso te ajuda como designer, tá bom? É óbvio, se você for um designer de produto, aí você precisa saber o desenho de produto, de materiais para conseguir fazer. Agora, no UI design que eu tô falando, não esse desenho específico, essa ilustração específica. Tá bom? Então, vamos continuar. Tá, outra pergunta, essa daqui é direto. Essa pergunta me perturba. Se existe Wix, WordPress ou qualquer outro site desses que criam um site, por que entrar na área? Tá? Essa pergunta é uma pergunta de falta de visão inicial de quem está começando. Não é problema da pessoa. Eu tinha essa pergunta também quando eu comecei. Qual é a falta de visão? É você achar que você só vai trabalhar para sempre criando o site institucional. Isso não é uma verdade. Algumas pessoas sim, ficam pro resto da vida fazendo site institucional, não tem nada de errado nisso. Mas boa parte migra. Você vai trabalhar em um produto, por exemplo, você vai trabalhar num Facebook, vai trabalhar num Google, vai trabalhar numa startup, vai trabalhar no Nubank e vai ser desenvolvedor deles. O cara que sabe usar o Wix para criar um site, ou só o WordPress ali, quando eu falo WordPress, não tô falando WordPress como CMS não, que a gente codifica, etc. Não, tô falando WordPress só montando bloquinho, tá bom? O cara que vai trabalhar nessa área, o cara que trabalha só com Wix, ele não vai conseguir pegar um emprego desse, numa startup dessa. Não é nem que ele não vai conseguir, que ele não quer. Talvez ele não quer, entendeu? Ele quer ficar ali fazendo site no Wix. É a solução de problema que ele resolveu dar. E aí é muito importante você entender que aqui que eu coloquei pizza congelada é diferente de pizzaria. Não é porque o cara inventou a pizza congelada que as pizzarias faliram. Entendeu? São só soluções diferentes para um mesmo problema. Tá bom? Não é porque o cara. Agora, se você disputa com o cara do Wix, talvez você não seja bom o suficiente também. Porque eu também vejo muita gente começando agora, o cara começou hoje e já tá falando mal do Wix. Pô, o Wix é uma empresa que tá aí há não sei quantos anos no mercado, que com certeza já resolveu o problema de muita gente e com certeza coloca comida na mesa de muita gente. Mesma coisa o WordPress. E aí o cara começou agora e já quer falar mal. Peraí, quem é você? Como que você já é melhor? Provavelmente teu template não é melhor ainda. O que você cria ainda não é melhor do que um template criado por alguém de WordPress, que foi um designer real que criou ele, só que é só algo mais genérico, tá? Então entenda que existem diferenças, tá? Outra coisa, quando você entra na área, você aprende ali do zero, a criar um site do zero, etc. Você pode expandir para depois cair em desenvolvimento de jogo. Ir para back-end total. Quando você aprende a programar, você pode ir para tantas áreas que você não vai conseguir se você se focar só apenas em um construtor de site, tá bom? React ou Vue? Olha, React ou Vue? JavaScript. Por que React ou Vue JavaScript? Porque se você faz essa pergunta React ou Vue, provavelmente você não sabe tanto JavaScript. Porque, cara, se você sabe muito JavaScript mesmo, tô falando dominar totalmente, você não precisa. Você vai aprender o React, cara, o Vue, sei lá, uma semana. Uma semana para aprender bem, mas no primeiro dia você já entende mais ou menos o que está acontecendo ali. Porque no final eles estão usando só JavaScript. Se você sabe criar um slide com JavaScript, você sabe que quando você aprender React, você vai saber criar esse slide com React. Se você não sabe criar um slide com JavaScript, você não vai saber aprender, você não vai aprender no React. Se você não sabe animar JavaScript, você não vai aprender no React. Você transfere a habilidade, toda a habilidade que você tem com JavaScript de solucionar problemas, você transfere para qualquer framework que você aprender, seja React, seja Angular,
seja Vue, seja qualquer um. O framework em si, framework, aí o pessoal vai falar, não é framework, é biblioteca, não importa. O framework em si, ou a biblioteca, é apenas uma forma de organizar código, cara. Então isso é só organização. Eu vejo hoje em dia a pessoa está muito focada mais em saber organizar o código do que aprender a solucionar problema com código. Me dá até meio que nervoso. O cara chega para mim, porra, React ou Vue, e ele não sabe fazer um slide do zero, ele não sabe fazer um menu hambúrguer do zero, não sabe fazer nada, para tudo usa biblioteca, usa alguma coisa extra que ele simplesmente coloca ali junto. Então você tem que aprender a solucionar problema. Depois você pode escolher. E aí, qual que você vai escolher entre esses dois? Aprenda os dois. A gente vem aqui mais uma vez na vaga. Teu objetivo é vaga de emprego? Procura aqui React. Eita. React. Procurei React. Olha aqui. 970 vagas. Não sei se React é só React. Pode ser que tenha aqui vaga de youtuber que faça React. Não sei, entendeu? Tô falando assim, não React de reação a vídeo, etc. Então cuidado com a palavra que você escreve aqui, por exemplo, React JS. Não é comum chamar de React JS. Vamos ver Vue. Vue 300. Vue.js 240. Então acho que Vue mesmo seria o nome. Então você vê aí, olha a diferença de vaga que tem entre um e outro. Você é fraco? Vamos ser aqui mais sinceros. Você precisa de muita vaga para tentar em uma? Porque se o cara é bom pra caramba, ele escolhe a vaga daqui e a vaga é dele. Porque o cara que é bom, qualquer empresa quer. O cara que for muito bom. Você só precisa de uma vaga. Tem 300 vagas aqui. Você não precisa de mais de uma vaga. Tu não trabalha em 2 empregos ao mesmo tempo. Pelo menos aqui de desenvolvedor. Então, se você precisa só de uma vaga, você escolhe aqui. Você vai lá. Outra coisa, aí se você souber os dois, sabe, não precisa dominar especificamente os dois, mas se você souber os dois, você cai em qualquer uma dessas vagas daqui e se especializa, porque no final você sabe JavaScript. E se ambos morrerem, você sabe JavaScript, porque o próximo que surgir vai vir com JavaScript também. E se não vier com JavaScript, vai vir com uma outra linguagem que as soluções de slide ou qualquer coisa em si vão ser parecidas também, tá? O que importa é você saber a solução. Não é você saber o framework em si. Isso daqui morre, tá? Todos morrem. Se eu falasse que jQuery ia morrer não sei quantos anos atrás, ninguém ia acreditar. Tá morrendo aí. Então, não importa. Então você vê vaga, aprenda os dois. Mais importante. Aqui eu tenho alguns estudos, tá? Mostrando especificamente qual que tem mais performance. Em um desses estudos daqui, o Vue.js ganhou, tá? Quanto mais performático, mas é performance em uma situação super extrema, cara. É uma situação que praticamente 99,999% dos aplicativos não vão chegar. E geralmente, se você chega nessa performance que você precisa, que você ganha do Vue em cima do React, é porque você não conseguiu, você não fez o código direito, geralmente. Tá? Então, ambos são super performáticos. Tanto são que ambos são utilizados por empresas gigantes. Sabe? Uma empresa grande não vai ter. Provavelmente você não vai trabalhar em um aplicativo do tamanho da Netflix logo de início. Pode ser que você trabalhe depois mais tarde, até num melhor, mais coisa. Mas talvez. E você já está se preocupando qual que é mais rápido. Não acredito muito nisso, tá? O que eu prefiro agora? Agora tá bom, vou falar o que eu prefiro. Tá bom? Eu aprendi Vue.js melhor do que eu aprendi React de início, porque eu tava tendo problema com quem me ensinava React. Por que eu tava tendo problema com quem me ensinava React? A culpa não é tanto da pessoa. É porque a pessoa ela queria me ensinar React com Redux e com back-end Node. Então no mesmo curso tinha Node, Redux, React. Começava a fazer uma mistura na minha cabeça que eu não entendia nada. Quando eu parei assim, não, peraí, eu quero só React. Parei para aprender ele. E com os hooks agora, tá? Especificamente, porque vira um componente funcional, ele fica um pouco melhor para você ler, eu tô preferindo o React, tá bom? Porque eu tô dominando o JavaScript. Então, consigo olhar ali pro React, até depois de se eu ficar um tempo sem olhar o código, eu volto pro React, eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu voltei pro Vue, parte do meu site é feita em Vue. Quando eu volto para essa parte, eu sempre tenho que meio que relembrar, porque tem a parte de template ali dele, que é específica, tá bom? Então, não sei. Então é isso, essa é a minha opinião. Aprenda os dois, cara. Mas foque no JavaScript. Se você aprender os dois, você vai decidir por você qual que é melhor. E depois você vai cair numa empresa que é de React, aí não importa pra se você acha que Vue é melhor. Tu vai ter que trabalhar com React. É o que a empresa decidiu. Fiz igual e não funcionou. Essa daqui é clássica. Fiz igual e não funcionou, chega todo dia pra mim. Vamos lá. Fiz igual e não funcionou. Primeira coisa, não, você não fez igual.
tá? Isso daí é óbvio que você não fez igual, quase óbvio. 99% das vezes, tá? A pessoa me manda, ela não fez igual. 1% ela tá executando em um ambiente diferente, tá? Porque, cara, o código ele roda pela máquina, cara. Sim. Não existe muita essa ideia que a gente pensa de bug, assim, tô jogando esse jogo, teve um bug. É porque você executou sequências específicas nesse jogo que o desenvolvedor não pensou. E aí cria esse bug, realmente. Mas se outra pessoa executar essa mesma sequência, vai criar o bug de novo, da mesma forma. É por isso que você vê aí quando o pessoal fazendo speedrunner de jogo, eles conseguem fazer, explorar a mesma falha do jogo, fazendo a mesma sequência sempre. Por que aquilo dali? Porque código, sabe, não tem erro. É 1 mais 1 é 1, é 2. Agora você está executando num ambiente diferente, tá bom? Isso daí é comum também, 1% das vezes, que eu diria. Você está executando, eu estou te mostrando uma função ali de WordPress, aí o WordPress estou utilizando 4.7 e você está utilizando 4.2. Ou então você está utilizando 5. Não sei quanto, eu estou 4.7. Ali é um ambiente diferente. PHP é diferente. Outra muito comum que vem acontecendo agora comigo é recebendo código de JavaScript. Código de JavaScript e a pessoa, não tá funcionando. O que acontece? A pessoa tá acostumada a abrir o index direto. 2 cliques no index, abriu no site. Tem funções de JavaScript que utiliza HTTP request. Para utilizar o HTTP, ele precisa de um servidor. Então você tem que criar um mini servidor, tá bom? Você tem que criar um mini servidor para que essa função funcione. Então você está executando, como eu disse mais uma vez, no ambiente errado. Não é o código que está errado. Isso é muito comum. A pessoa pega o meu código e abre. Teu código está errado, André. Não sei o que. Não, não tá. Não é que eu não erre código. É óbvio que eu erro código. Mas se eu errar qualquer código, isso vai chegar a mim tão rápido que eu vou consertar ele já. E aí já chegou alguém, já falou sobre isso. Você pode ter sido a primeira pessoa. Realmente, errei no código. Mas é difícil. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Essa pergunta daqui ela cairia no React ou Vue, mas mais para o pessoal mais focado em UX e UI design. Então, Adobe XD, Figma, Sketch ou Photoshop. Eu, no momento, a que eu utilizo mais é o Figma, tá bom? Apesar de por que eu estou ensinando Adobe XD no meu primeiro curso? Porque a Adobe é mais famosa, a empresa em si. Então, chances são que você vai ter uma vaga de emprego que queira aquilo dali. Mas se você aprender Adobe XD, você vai para o Figma, para o Sketch. Sketch é um aplicativo específico de Mac, tá? Muito utilizado também na indústria. Sem problema nenhum. Essas 3 ferramentas daqui são super parecidas. Photoshop é que se diferencia das 3, tá bom? Hoje em dia, eu não aconselharia você utilizar o Photoshop para criação de interfaces. Porque o Photoshop ele é um programa criado para ser utilizado com pixel, tá? E as interfaces, a gente geralmente cria elas em vetor. E esses programas daqui eles são melhores para trabalhar com vetor, tá? Então, acho que eles são melhores. E o Figma, para mim, é o melhor no momento. Só que, mais uma vez, ferramenta não importa. Eu tenho um curso de Adobe XD lá no YouTube. São as minhas aulas mais assistidas do YouTube. Tá bom? Mas eu tenho lá, o pessoal tudo gosta desse meu curso. Um monte de gente agradece lá no final. Sabe quanto tempo que eu aprendi para fazer esse curso? O Adobe XD? 3 dias, 2 dias. Por quê? Porque eu sou gênio? Não, eu sou preguiçoso, não tenho nada de gênio. Eu simplesmente sei utilizar essas ferramentas. E se você sabe utilizar elas, você sabe criar uma interface, é a mesma coisa, todas elas. É caixinha. Abriu caixinha, coloca texto, seleciona tipografia, não tem diferença entre elas. Mais uma vez, ferramenta não é igual a habilidade. O pessoal acha que eu vejo muito comum. Pô, vai ter curso de Photoshop, vou aprender Photoshop. E, pô, a pessoa acha que se aprender Photoshop, ela sabe tudo que Photoshop consegue fazer. Você acha que se você aprender Photoshop, você vai aprender a pintar digital, manipular imagem, trabalhar cor em foto. Não vai, cara. Não é isso. É diferente. Habilidade é outra coisa. Habilidade de interface é uma coisa, habilidade de pintar digital é outra coisa. Na verdade, eu via muito comum na minha faculdade de design, era a pessoa que sabia muito a ferramenta criar uma coisa brega. Por que ficava brega? Porque ela queria usar tudo que é efeito que ela sabe fazer. Sabe aquele pessoal que pega o Word aí aprende a usar aquele título colorido do Word e mete ele logo? Aí fica uma coisa horrível. Então, é isso. Cuidado.
E aqui só uma dica, tá? Que também é muito comum o pessoal me perguntando que utiliza Linux. Eu achei que eu tinha falado na aula, mas eu não acho que eu não falei, sabe? Quando eu abro o Adobe XD, a pessoa já, pô, mas eu tô no Linux. E super comum, né? O pessoal de desenvolvimento tá utilizando o Linux. Então utilize o Figma, porque o Figma é no browser direto, tá bom? Então, você pode utilizar em qualquer máquina, em qualquer ambiente, ele funciona. E ele é muito bom. Ele tem um plano gratuito, eu uso o plano gratuito ainda dele, sabe? Perfeito, Figma é perfeito. Se um dia eles acabarem com o plano gratuito, vai ser uma infelicidade, mas é a ferramenta perfeita. Tem JavaScript, sou full stack, cara, eu tenho um problema com esse full stack. Não é. Meu problema com full stack não é a pessoa ser full stack, porque eu super apoio você fazer tudo sozinho. Na verdade, o que eu gosto dessa área é conseguir fazer tudo sozinho aqui, mais ou menos. Consigo fazer a parte de design, parte de coisa e também faço a parte de back-end no meu site. Eu adoro isso. Mas, cara, você saber, mais uma vez, JavaScript, a aplicação de JavaScript é diferente. JavaScript pode ser feito para, pode ser utilizado para criar jogo, pode ser utilizado para fazer front, pode ser utilizado para back, para visualização de dados, milhares de coisas. São aplicações totalmente diferentes, cara. Back-end, full stack, implica que você é front-end e back-end. Cara, back-end não é get, put, post, delete. Isso daqui é parte do back-end. Tu for numa empresa que quer um cara que é back-end mesmo, tu vai chorar se tu souber get, put, post, delete. Porque você tem, cara, que não é só. Você tem que lidar com toda a parte de segurança. E back-end, se você errar no back-end, dependendo, você acaba com a empresa. Você vaza todos os dados do usuário, você acaba com uma empresa. Você acaba com vidas, etc. Vou dizer assim mais sério. No front-end não tem tanto erro assim não, tá? Porque se você tiver um erro no front... Porque o front-end é aberto, por natureza. Então não existe erro no front-end, assim, que vá destruir alguma coisa. Porque se o erro no front-end destruir alguma coisa, é porque o back já não estava protegido muito. E aquilo, pessoal, eu não tô querendo julgar, tá? Nenhum curso de full stack, não, que fala que é full stack, não. Não tô querendo julgar esses cursos nem nada. Só porque eu não faço isso. Porque é muito fácil. Ah, tu não faz de full stack, então tu vai julgar. Não tô querendo julgar isso, não. Tô querendo te julgar você mesmo. Cuidado ao você se chamar de full stack. Tá bom? Porque eu vejo, cara, um desenvolvedor back-end mesmo, cara, desenvolvedor back-end, um desenvolvedor Java. O cara é sinistro, cara. O tipo de programação que o cara sabe, assim, não chega aos pés do que eu sei. Milhões de vezes mais. Coisa muito pesada, sabe? Sabe muita coisa. Então, cuidado, tá? Porque a linguagem é diferente. Você sabe muito de JavaScript, é diferente. Eu domino JavaScript. Eu olho para qualquer código de JavaScript e eu sei o que ele tá fazendo. Não quer dizer que eu consigo fazer aqui todo um back-end Node e conseguir fazer isso funcionar, cara. Tá bom? Então, cuidado. Pô, o cara, agora eu vi um cara me mandou um e-mail, ele botou que ele era full stack, ele tava escrevendo JavaScript separado. Porra, o cara não sabe nem qual é o nome de JavaScript. E ele é full stack, ele sabe. Full stack significa eu domino os dois de ponta a ponta. Pronto. Tem que ser isso, tá? Agora, pô, você pode falar, não, tenho ideia de back-end, consigo fazer ali um coisinha, mas não sou. Tudo bem. É só a minha única questão do full stack é só assim, você pode ser sinistro em back-end e sinistro em front-end. Mais uma vez, não tem nada a ver, você pode ser sim. Eu gosto disso até, eu garanto que você pode ser e eu tenho certeza que é uma das coisas mais legais que tem de ser. Mas cuidado. Quando você vai numa empresa e você fala que você é full stack, cuidado com a expectativa que você está colocando neles, tá bom? Porque ele pode ter a expectativa de que você vai resolver lá problema de back-end sério que tu vai conseguir. Então, mais uma aqui. Não tenho criatividade. Porra, essa daqui chega toda hora pra mim. Não tenho criatividade. É... Vamos lá. Primeiro, pratique. Eu acho que a pessoa que fala pra mim que não tem criatividade, pra mim, geralmente essa pessoa é meio preguiçosa, tá? Ela é. Não que ela seja preguiçosa, talvez ela coloque super esforço na parte de front-end, mas não coloca nenhum esforço na parte de UI design. E aí ela acha que ela vai simplesmente saber. Não vai, não vai, não vai. Eu já pergunto logo. É que nem um cara que chega pra mim, pô, tô fazendo um curso de JavaScript e tô sentindo dificuldade. Eu já pergunto pra ele, quantos scripts, quantas mini interfaces com script, com JavaScript você criou do zero já nos últimos dias? Aí o cara, mas eu fiz o teu curso. Não, não. Já falei mais uma vez, você tá lendo meu livro, não importa quantos você criou. Criei, beleza.
fiz 30 interfaces nos últimos 30 dias e continuo muito ruim. Aí beleza, aí tem algum problema contigo. Ou então você está praticando errado, tá? Você está criando a mesma coisa sempre. Cara, se você praticar, não tem ninguém que não fique bom, cara. Você pode não ficar o melhor do mundo, você pode não ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas você vai ficar bom naquilo dali. Vai ficar bom aqui nessa área, você vai ficar bom o suficiente para conseguir se destacar, tá bom? Não vai ter problema. Outra coisa também que é importante, aí tem gente que fala, ah, tá bom, não, vou praticar então, vou tirar o final de semana pra praticar. Aí, pô, durante o mês inteiro o cara pratica num final de semana. Fica de ponta a ponta praticando. Isso daí serve pra estudo também, tá? Cara, não é a mesma coisa que você estudar 1 horinha por dia. E isso daqui eu não tô falando só de mim, tem vários estudos, tá bom? Olha aqui, ó. Botei aqui alguns estudos que mostram que o aprendizado em etapas, tá? Em etapa que eu digo você cortando, sabe? 1 hora a cada dia, ele traz mais resultados do que estudar de uma única vez. Porém, no estudo mesmo mostra que isso para 90% das pessoas. Então, significa que você pode ser um dos 10% e ignorar isso daqui. Pode ser que você, fazendo tudo de uma vez, aprenda melhor. Mas você tem que fazer, tá? Pessoa que aprende sem estudar, sem praticar nada é gênio. Dificilmente tem gênio aqui, tá? Eu não sou gênio. Eu não consigo. Eu tenho coisa aqui que eu quero aprender eu mesmo. Eu pratico pouco interface. Eu queria ser melhor. Eu não sou bom o suficiente ainda. Tem muita coisa que eu faço e eu olho assim, caraca, ficou meio porco. Então, tipo assim, mas é por quê? Porque eu sou preguiçoso, já falei pra vocês. Mas se você colocar, eu tenho alunos meus, pô, tem a menina Osana. Caraca, o trabalho dela, excelente. Ela começou comigo aqui, era do zero, tá? Não tô falando que foi as minhas aulas que fez ela ficar boa, não. Ela botou prática e melhorou, pô, absurdo. Ela, sabe, as interfaces dela são geniais. São muito bonitas mesmo. Pare de estudar, tá? Então, estudo só vai te mostrar o caminho, mas você tem que andar até ele, cara. Tem que andar no caminho, não adianta. O estudo eu te falo assim, olha só, ao invés de tu pegar esse caminho daqui, cara, ali tu não vai chegar em fim nenhum, vai por esse daqui. Mas se tu não andar, já era, não adianta. Não é só. Eu acho que as pessoas elas ficaram acostumadas com essa questão de faculdade. Você faz uma faculdade, aí você sai com diploma. Aí você diz, aqui, ó, sou engenheiro, sou administrador. Não é nada, tá? Eu fiz a faculdade de administração sem sabia nada. Sabia nada de empresa nenhuma. Uma mentira que tem. É por isso que você tem estágio, né, nessas faculdades. E outra coisa que você tem também por exemplo, se você for uma faculdade que é muito mais séria, que seria medicina, que você está lidando com vida. Não tô querendo dizer que as outras profissões não são sérias, mas estou falando que tu lida com vida direto. Um erro médico, você mata a pessoa. Pronto. Já não é estágio, já é residência. E eu não sei quantos anos que você tem que ficar. Por quê? Você tem que praticar aquilo dali. Você não pode sair da faculdade e achar que já sabe a coisa, já sabe a aplicação. Não sabe. E aí eu tenho aquela minha ideia lá que eu passo no curso de UI Design, tá, cara? Que é análise, criação. Ih, ficou errado aqui. Análise, cria e cria. Porra, cria. Era análise, copiar e criar, tá bom? Então você tem que. Eu mostrei uma técnica, né, que seria de você entrar num site, então entra aqui nesse site. Primeira coisa que você faz para você começar a aprender melhor é você analisar, mas ter consciência de mundo, tá? Não é você olhar assim, legal, o site é de cachorro. Não é isso. É olhar e peraí, tá? Então quando eu passo o mouse por cima, ele mostra que numa tipografia aqui, se eu olhar essa tipografia daqui, olha, esse 130, ele tem mais ou menos o mesmo ponto do olho. Você tá vendo aqui? Então isso daqui ele tá se comunicando. Eu criei esse ícone com esse mesmo com esse tamanho de linha para se comunicar com esse número daqui. Quando eu entro, eu olho uma tipografia, tá bom. Aqui eu estou utilizando um separador, que é para dar mais interesse no título. Também utilizei ele em tamanho maior, colocando também uma tipografia maior, porque o que eu quero mais chamar a atenção seria o nome do cachorrinho aqui. Aqui eu já mudo, essa informação já é menos relevante, que seria aqui então uma informação secundária, eu já mudo uma tipografia para uma tipografia mais neutra, tá? Aqui eu coloco primeiro o nome da pessoa, para deixar o nome da pessoa mais em destaque, eu coloco em negrito. E aí aqui. Então isso aqui eu estou fazendo uma análise do site. Estou fazendo uma análise consciente, uma análise utilizando os fundamentos do design. Tá? Então isso daqui é essencial para quem está começando. Você conseguir fazer essas análises. Depois que você conseguir fazer essa análise, a outra coisa que eu falo é você copiar.
É você conseguir pegar isso daqui e saber que isso daqui, olha, é um quadradinho, mas não é só um quadradinho, é um quadradinho com borda arredondada. Então tenta copiar isso, tá? Só olhar. Não é para jogar no teu portfólio, é copiar, é para estudo. Depois, uma outra parte muito interessante também, e essa é uma das principais, tente expandir isso daqui. Essa é uma das principais, cara. Quando você entra numa empresa, a empresa já tem a identidade visual dela. Ela já tem o que ela oferece ou não. Geralmente o que ela quer é que você expanda aquela identidade visual. Então, pô, a gente está precisando de uma área de login no site. Então você vai ter que olhar a identidade da empresa e conseguir replicar uma parte de login para que tenha a mesma identidade visual. Para isso, você tem que ter primeiro, ter feito uma análise muito crítica de qual é a identidade visual no momento e conseguir de forma criativa expandir isso. Quem tem essa habilidade de conseguir expandir qualquer sistema é um dos melhores designers que tem. Porque dificilmente você vai entrar numa empresa para criar algo totalmente novo do zero. Você geralmente está expandindo. A não ser que você entre numa agência que realmente só está criando sites novos, institucionais. Também não tem problema. Essa é a próxima etapa, né? Que é a etapa de você criar algo do zero. Também é essencial. Você criar algo do zero depois. Mas antes você faz a análise, expande, copiando e depois cria. E eu tenho esse quote daqui que eu gosto pra caramba dele, cara, porque foi só nessa área que eu entendi uma coisa que eu não sabia antes, tá? Porque quando eu fiz administração, porra, não teve nada que eu sabia. Trabalhei na minha empresa e depois, caraca, aquela coisa lá faz sentido agora. Mas nessa área é o seguinte: você vai fazer o teu primeiro curso de HTML. Aí você vai aprender lá. Eu fiz o meu primeiro curso, foi no Infinet. Não sei se vocês conhecem, Infinet é no Rio de Janeiro, é uma faculdade. O meu primeiro curso que eu fiz foi de web design lá, presencial, acho que eu paguei foi uns 8 mil, cerca disso. E depois eu acabei fazendo uma faculdade lá também, faculdade de design digital neles, e me formei em design lá no Infinet. Fiz também parte do e-commerce lá, da pós-graduação de e-commerce que eles têm, que eles tinham. Melhor faculdade que eu fiz na minha vida foi essa pós-graduação, porque era só professor. O cara que criou o e-commerce da reserva, tipo assim, botou no ar o e-commerce da reserva. É, a mulher que é gerente da Cantão, do não sei o que, da Elos, era só gente sinistra. Então, tipo assim, a experiência que eles passavam pra gente era, assim, absurda ali. Tô viajando aqui, mas só pra contar uma coisa pra vocês. Então, quando eu comecei no Infinet, eu não gostei tanto desse meu curso que eu fiz presencial, tá? Com certeza, hoje em dia eles já mudaram, já é coisa diferente. Mas o que tinha lá? Era o primeiro curso era de HTML. E o segundo era de CSS. Não existe isso, cara. Não existe isso. Ensinar HTML sem CSS. Não dá. A não ser que seja para uma pessoa avançada, que já sabe HTML e CSS, aí você vai pegar um curso só de HTML para ela aprender melhor as tags e onde utilizar. Porque para o iniciante, o que é uma div, cara? O que é uma div? Não é nada. Você coloca uma div no HTML e não acontece nada na tela. Aí o cara ficava falando de div lá na aula, eu tava viajando. O que é div? Ah, tá, tu bota a div aqui, aí tu bota isso daqui numa div, aí tu bota uma div nisso daqui também. E ficou nisso em 3 aulas direto, só falando assim HTML. Sem eu saber que depois, no CSS, vou poder utilizar essa div para estilizar. Agora sim faz sentido. Então por que dessa frase aqui? Não devemos parar de explorar e ao final de toda exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você faz o primeiro curso de JavaScript, você pode ter uma certeza, mesmo sendo o meu curso, que um monte de gente elogia, você não vai aprender JavaScript completo ali naquele curso. Você vai ter tanta coisa ali que eu vou passar para vocês que vai passar meio que ignorado, porque você simplesmente vai, isso aqui não é nada. Ou às vezes simplesmente não entra na tua cabeça naquele momento. Porém, isso é até bacana. Geralmente o melhor curso que a gente faz é um dos últimos cursos que a gente faz. Independente do professor ser bom ou não. Porque quando você faz aquilo dali, mesmo uma pessoa indo no básico, as coisas ficam tão claras para você que é absurdo. É mais ou menos essa frase daqui. Porque você explorou o lugar, quando você volta no início, você realmente agora sabe onde você tá. Quando você volta no HTML lá, se você faz um curso, se você sabe muito HTML, vai lá e faz um curso de HTML. Agora, pra você ver como vai ter um monte de coisinha que você deixou passar que vai ficar mais clara, tá? Independente do nível que você esteja no momento. Então, acho bem importante. Sempre volte, depois de um tempo, fazendo, praticando, volta num curso básico, faz ele de novo. Vai ter algumas coisas que você perdeu ali que vão clarear tua mente, tá? Outra pergunta comum.
posso usar CSS Grid Layout. E aí mude esse CSS Grid Layout para qualquer coisa. Mude para qualquer coisa, qualquer tecnologia nova que surgir no futuro, me perguntando. Porque essa pergunta você não tem que fazer para mim. Não sou eu que vou decidir se já pode utilizar CSS Grid Layout ou não. Quem decide é quem? Teu usuário. Depende. Primeira coisa que você faz é o seguinte. Tá, CSS Grid Layout. A gente vai nesse sitezinho daqui que é na Use. Pode vir aqui. Você escreve CSS Grid Layout. E você vai ver aqui, olha só, os browsers que dão suporte ao CSS Grid Layout. Aí imagina que você fez um site para um departamento do governo específico, que é só um pessoal jurídico do governo que vai utilizar. E lá nesse departamento, tá, é um site interno, eles só podem utilizar vamos pensar aqui, o IE 9, que é o que está instalado, porque é máquina antiga, etc. Cara, se você usar CSS Grid Layout, você criou um site quebrado para eles. Não vai importar se aqui diz que 95% já pode utilizar, porque 100% do teu público-alvo não pode. Se a Amazon ignorar 5% dos usuários dela, quantos bilhões são que ela deixa de faturar? É absurdo. Então, assim, vai sempre depender. Você vai ter que ver a tua base de usuário, qual browser que ela usa. Como você sabe qual tipo de browser que seus usuários utilizam, você implementa uma ferramenta do tipo Google Analytics, que vai ter lá a tecnologia. E aí você vai poder ver certinho lá o que eles utilizam. E aí você vai definir. Você também pode implementar o grid layout e ter um fallback. É você lidar com situações específicas. Que o CSS Grid Layout não funciona e você corrigir aquilo dali com um fallbackzinho. Você pode fazer isso também, tá? Então você não deve perguntar a ninguém, você deve ir explorar o teu site, a solução que você está usando. Eu, por exemplo, eu uso CSS Grid Layout no meu site. Por quê? Boa parte das pessoas utilizam browsers atualizados. Até porque se você está querendo ser front-end, o básico é tu não utilizar Internet Explorer, pelo menos os antigos aí. E o básico também é você ter um browser atualizado, né? Isso daí seria o pré-requisito de você ser um front-end, né? Você já se ajudar de início. Mas pode ser que também você tenha que utilizar um dispositivo, sei lá, a tua televisão é smart, ela usa algo antigo, que não é atualizado. O que é UX Design? Primeira coisa, UX Design não é aquilo lá que eu ensino no curso, tá bom? Assim, tem partes lá do processo de UX Design, mas UX Design, ele é pesquisa. O que eu ensino no curso, por isso o nome do curso é UX Design Heurísticas. Aquilo dali existe, tá bom? Aquilo dali eu aprendi, eu fiz o mestrado agora de UX Design e aprendi muito daquilo, tudo que eu ensino lá, na verdade, um monte dos... Quase todos os livros que eu mostro lá no meu curso de UX Design Heurísticas, eu utilizei eles novamente na faculdade, e eles foram utilizados como referência também, tá? O UX Design é um processo. É um processo que você utiliza para solucionar problemas. Só que esse processo você envolve o usuário do início ao fim, ele, tá? Então, por exemplo, se você criou um site, você foi lá no teu cliente e envolveu o usuário, não é envolver teu cliente não, tá? Envolver o usuário do site, não o teu cliente. Se você criou um site aí do zero, na tua casa, fez lá o layout, etc, botou, codificou, implementou, você não fez UX Design, tá bom? Como você faz UX Design? Primeiro passo, e não tem problema, tá? Muitas vezes, boa parte dos sites que eu fiz na minha vida, eu não fiz UX Design em si, não fiz o processo, mas você trabalha numa empresa grande, você vai ter que aplicar esse processo geralmente. Se você conseguir aplicar ele de certa forma num projeto pequeno, tá tudo bem também. Então, primeira parte do processo é você entender qual é o problema. E para você entender o problema, isso você faz através de pesquisas. Primeiro, pesquisa com usuários. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu na minha tese de mestrado de vídeos. Então, eu queria ver se teria uma forma de melhorar o vídeo. Então, você começa sem assumir muita coisa, tá bom? Eu não queria falar assim, quero ver se essas bolinhas daqui melhoram a experiência no vídeo ou não. Eu queria ver, primeiro, qual era o problema que as pessoas têm em vídeo.
E um problema que eu achei é que é difícil você achar informação dentro do vídeo, quando você está tentando procurar, entendeu? Apesar de existir o thumbnail aqui, principalmente num vídeo desse tipo daqui, que é só texto, você não consegue achar onde está a informação direito nela. Isso eu descobri fazendo uma pesquisa com o usuário, perguntando a eles qual parte que eles têm mais dificuldade em vídeo. Outra coisa também foi simplesmente utilizando já uma dificuldade que eu tenho. O UX Design ele pode começar a surgir de uma dificuldade que você tem. E aí você pode pesquisar. Dificuldade que eu tenho, as outras pessoas têm também? Então você faz essa pesquisa. Essa seria a primeira parte. Então é a parte de você entender, de você criar empatia com o usuário. Entender qual é o contexto de uso, onde que as pessoas usam um vídeo, etc. A próxima parte, então, é você definir. Você vai definir exatamente esse problema, né? Então, tá. Então, o problema que as pessoas têm seria na criação de... Seria na busca por vídeo. Na parte que você está definindo, você pode já começar a gerar alguns protótipos em papel, entendeu? Só para definir onde seria o problema ali. Você pode já começar a gerar algumas personas também, tá? Você já começa a gerar persona. Persona seria o quê? Seria uma pessoa, um possível usuário do teu site. E aí você diz, essa pessoa ela usa o site quando ela tá trabalhando, quando ela tá no transporte. Então, peraí, se ela usa no transporte, tem que ser algo que o botão não precise de tanta precisão. Então você começa a definir. A próxima parte é de idealizar. Então você vai idealizar alguma coisa que vai resolver esse problema. Essa idealização, ela nem sempre é direto no papel, tá? Ela pode ser também uma historinha. Então você fala, a Júlia foi usar o site, e aí ela entrou no site, queria procurar informação sobre como utilizar, como lidar com erro no HTTP request. Sem esses botõezinhos daqui, ela teve que ficar procurando, indo de lá para cá, pulando. Com os botõezinhos, ela conseguiu achar rapidamente e resolver o problema dela. Então é uma historinha que você cria mesmo. Depois você vai então para a parte de protótipo. Na parte de protótipo é muito importante você testar. E você pode testar com papel, tá? Durante o meu mestrado, teve diversos momentos que a gente pegava papel e falava assim: onde você clicaria aqui para ir para a parte sobre do site? Cliquei aqui. E aí aí eu tinha que pegar outra folha de papel, colocar, e aí a pessoa continuava, entendeu? Onde que eu vou clicar onde agora? Então você fazia com papel mesmo. Tem vários. Se você pesquisar online no YouTube, tem diversas técnicas de como você testar com papel, com protótipos de papel. Depois você já passa para um Figma, para uma ferramenta do tipo Adobe XD, qualquer uma, que você pode criar já o wireframe. Tá? Então você vai mais uma vez testar esse wireframe. Por que você vai testando? Porque você já vai modificando logo. Você testou, modifica e melhora. Quando você chegar na parte de alta fidelidade, você vai ter já um produto que já resolveu 80%, 90% dos problemas que ele teria, se você começasse ele de ponta a ponta, entendeu? E aí, por último, testa, né? Você tem que testar, e aí o teste ele tem que ser também tem que ter muito cuidado, você tem que ter um ambiente específico para testar, entendeu? Você tem que comparar isso com pessoas similares também, similares ao teu usuário final. Não adianta você criar um produto para jovem e você testar com pessoas mais idosas, entendeu? Porque cada produto tem público-alvo, sim. Então tem que testar com o público também, tá? Então, UX Design é totalmente pesquisa, beleza? É pesquisa pura. Eu, sinceramente, eu fiz o mestrado e eu não gosto. Na real mesmo, eu odeio pesquisa, eu odeio ter que ficar mandando formulário, falando com os outros, não gosto disso. Mas isso é UX Design, tá? Só que no UX Design, ele tem também as heurísticas, que é aquilo lá. O que são as heurísticas? São partes que já foram pré-concebidas, são ideias pré-concebidas que alguém já testou, que vai funcionar em, sei lá, 90% dos casos, 99% dos casos. Então você vai aplicar aquilo dali no teu site e provavelmente vai funcionar. Então você pode utilizar, por exemplo, aqui, olha, é o Nielsen Group, que seria, ele mesmo tem as 10 heurísticas de Nielsen, que são super famosas. Na faculdade eu vi isso mais de, sei lá, 5 vezes. Aqui ele tem um monte de testes que eles fazem, tá? Mostrando, olha só, será que o menu mobile, se eu botar aqui, por exemplo, hambúrguer, estou escrevendo, não sei se eles botam assim, hambúrguer, olha só, hambúrguer, menu e navegação escondida, e já dá aqui, olha só, esconder a navegação peraí,
Tá. Esconder a navegação é ruim para o site. E resumindo, menu hambúrguer que todo mundo quer aprender a fazer é ruim para o site. Deixa mais difícil a pessoa chegar na... conseguir concluir a tarefa dela. E faz a tarefa parecer mais longa. Então, aqui, o que ele... Isso aqui em 2016. Aí vocês têm que ter cuidado. Isso aqui foi em 2016. Qual o público-alvo que ele testou? 2016, hoje em dia, o menu hambúrguer ele já é muito mais famoso. Então, as pessoas começaram a aprender mais a utilizar ele também. Então, tem muita gente que nunca viu antes um menu hambúrguer. Então, ela não vai saber que aquilo dali é a navegação, que está escondido ali por trás. Então, mostrar para ela o link seria muito melhor. Só que aqui, então, isso aqui são heurísticas. Ele já tá te dizendo aqui, olha só, isso aqui não é tão bom. Mas você vai e testa no teu site. Se no teu site funcionou melhor do que ele direto, então você use. Ignora aquela heurística dali. Então tem aqui alguns recursos, só para vocês darem mais uma olhada. Bom, outra pergunta também, comum. Por que criar algo do zero se já existe um plugin para isso? Né? Eu sou super a favor de criar praticamente tudo do zero, tá? Por quê? Porque o que você aprende, cara, quando você cria algo do zero, não chega perto do que você aprende a utilizar simplesmente um plugin que você coloca lá, slide.iniciar. É super diferente você criar um slide do zero. Quando você cria um slide do zero, não é porque você está aprendendo a criar um slide, isso que as pessoas não entendem. É que você está aprendendo tanta coisa, você está aprendendo a lidar com evento, vai aprender a lidar com evento de touch. Quantas interfaces, quantos problemas a gente precisa resolver com um evento de touch hoje em dia? No smartphone, tem diversas partes da interface que a gente tem que interagir com touch. Então você aprende a lidar com touch. Aprende diversas coisas que você não vai aprender usando um plugin para isso. Aí eu tenho algumas aulas lá no meu site. Por exemplo, no site não, no YouTube, que seria crie uma animação do zero com scroll. Aí tem um cara que vai lá e fala, só usar o Wall.js, só usar isso daqui, não sei o quê. Porra, cara, também, tu podia também só pagar alguém para fazer para você. Tu pode, sei lá, virar médico e paga um front-end pra você. Tu não quer ter trabalho com JavaScript, CSS nem nada? Paga alguém pra fazer pra você. Não, beleza. Tu é um cara que só quer realmente criar o site pronto. Você não quer ser front-end. Beleza, aí tu pode usar, sei lá, o WordPress, pode usar o Wix, não importa. Eu não tô querendo ser contra esse tipo de pessoa. É a pessoa que escolhe esse caminho. Agora eu sou contra a pessoa que quer ser front-end e quer usar tudo plugin. Porque aí essa pessoa não consegue expandir o tipo de solução que ela tem, entendeu? Esse que é o problema. E você pode muito bem criar um slide uma vez, viu ali como ele funciona e depois utilizar um plugin de slide pro resto da vida, um lá específico. Aí você vai saber como funciona aquilo dali por trás, tá? Por exemplo, por que eu faço o meu back-end em WordPress? O WordPress não é do... Peraí, André, tu falou para fazer do zero e tu usa o WordPress? O que é isso? O que tu tá falando? Mais uma vez, back-end nunca foi meu foco. Como back-end não é meu foco, então eu uso uma solução que me fornece um monte de coisa que eu sei que eu não conseguiria fazer. Ou que eu sei que eu faria, esqueceria como eu fiz, e depois quando eu voltar para manter, não conseguiria manter. Como uma parte de segurança, parte de rota, um monte de coisa aí que eu não conseguiria. Então, olha só, primeiro, aprendizado, né? Então, você saber npm install slide, ponto iniciar é muito diferente. Então, você vai aprender muito mais se você criar coisas do zero. A primeira coisa. Liberdade, porque, André, mas como é que eu faço isso no Bootstrap? Não usa Bootstrap. Porque se você está perguntando como é que faz isso no Bootstrap, você está usando já o Bootstrap errado. Você está usando o Bootstrap como ferramenta de que você não sabe CSS. Ele não foi criado para isso. O Bootstrap ele foi criado para quem sabe CSS, utilizar uma ferramenta que você poderia, de maneira mais fácil, criar uma interface já usável e rápida. Mas foi criado para quem sabe CSS, não foi criado para quem não sabe CSS. Tá? E aí existe essa confusão aí que o pessoal faz. Então você vai ter mais liberdade, vai conseguir criar qualquer coisa do zero, você vai conseguir expandir. Outra coisa também, cara, eu posso garantir que 99% dos projetos são descontinuados, tá bom? As bibliotecas famosas não são? Não, continuam aí bastante tempo. Mas aqueles projetos pequenininhos, não, tem esse slide daqui. É comum, você vai no Stack Overflow procurar uma solução, e a pessoa aqui, cria esse pluginzinho aqui, pessoal, pode instalar. Ou então tô no próprio GitHub mesmo. Cria esse pluginzinho daqui. Última atualização, 5 anos atrás. Última atualização, 6 anos atrás. Então, e aí você instala uma coisa dessa no teu site, isso volta depois para te ferrar. Porque depois você vai voltar lá naquele projeto, começa a dar problema, porque não funciona mais com o ambiente novo.
E aquelas soluções que você criou do zero, JavaScriptzinho ali do zero, dificilmente te dá problema. Eu posso falar isso porque, por exemplo, o Bikecraft. Bikecraft é um site simples. E não tem muito problema, não tem muita coisa diferente nele. Eu só tive que mudar até hoje, em 5 anos que ele existiu, só tive que mudar uma linha de código no CSS. Uma linha. Que é que o Chrome ele passou a contar o scroll no width do site. Aí isso estava dando meio que uma barrinha de scroll aqui embaixo. Tive que trocar uma linha, tá? No JavaScript que eu usava tudo plugin, tive que tirar tudo. Porque já não funcionava mais direito com a versão nova do jQuery, já era uma coisa mais antiga. Tive que mudar tudo. Agora eu já simplesmente ensino utilizando plugins que eu criei. Super simples ali os plugins, que eu tenho certeza que não vão ter problema no futuro, porque eu tentei criar eles o mais simples possível. Então é isso. Sempre que você cria com um monte de dependências, essas dependências voltam para te perturbar no futuro, cara. E tem muita gente que fala assim, usa React porque vai ser mais fácil manter, usa Vue porque vai ser mais fácil manter. Tem um monte de gente que usa isso. Eu não sei que projeto que eles trabalham, né? Porque tudo que é projeto que eu já utilizei, que eu utilizo alguma ferramenta... O projeto que é fácil de manter é o projeto que você está trabalhando sempre nele. Porque você está sempre nele. Agora, cria um projeto, esquece ele por anos e volta nele. Quanto mais plugin você colocou nele, mais vai ser difícil só de você iniciar aquele projeto, tá bom? Vamos lá, o que é uma API? Viu até esses dias um cara falando no Facebook, no meu chat, em um anúncio meu assim, vai ter curso de API? Não tô falando nada contra ele, nem nada coisa, mas é simplesmente uma coisa que as pessoas elas confundem. O que é uma API, né? Uma API, cara, isso daqui é uma API, tá? Isso daqui, esse URL daqui é uma API. Isso daqui é uma interface que eu tô mandando uma mensagem de texto, tá? Isso aqui seria uma mensagem de texto, não tem diferença nenhuma. Essa mensagem de texto se comunica com o browser se comunica com o servidor, com a internet que você tem, e vai lá e puxa onde tá lá no meu servidor, lá, não sei aonde que tiver, ele vai puxar essas informações daqui para mim e mostrar na tela, tá? Isso daqui já é uma API. Uma API é uma Application Programming Interface. Então, uma interface de programação de um aplicativo, né? Assim como você tem uma interface aqui que eu tenho esse botão de voltar, eu tenho também a possibilidade de utilizar aqui no meu console, por exemplo, console.log. Esse .log daqui é a interface, é um botão, como se fosse assim, do console. Isso daqui seria a interface, isso daqui seria uma funcionalidade da interface, eu utilizar esse .log. Então, praticamente qualquer coisa que existe assim, que você está fazendo programaticamente, enviando um comando de texto, é uma API. Então, por exemplo, eu sei a API do console.log. Isso não quer dizer que eu sei a API de qualquer objeto que existe aqui, por exemplo. Esse objeto daqui, cachês. Eu não sei utilizar a API do cachês. Nunca vi sobre ele. Aqui vão ter também, nessa interface, vai ter então outras possibilidades que eu posso fazer nela. Assim como, por exemplo, não é porque eu sei, vamos dizer, sei utilizar um iPhone, que eu já vou saber utilizar exatamente o Android ali, os botões onde está. A configuração do iPhone está a configuração do Android. Não sei. São interfaces diferentes, que fazem coisas diferentes. Você consegue transferir de uma para outra sem usar um iPhone. Provavelmente vou conseguir usar um Android facilmente? Sim. Mesma coisa aqui também. Mas não é porque você aprendeu uma API que você sabe todas do mundo. Então não existe esse negócio de curso de API, tá? API são milhares de coisas. O que as pessoas entendem muito por API ultimamente também é a questão de API como serviço. Seria a possibilidade de eu me conectar com o Facebook sem utilizar o Facebook, por exemplo, utilizando o código. Porque o Facebook ele me dá um botão, né? Um botão que eu diria aí, um botão via texto, que eu posso falar, Facebook, quais foram as últimas postagens lá? Quais foram os últimos comentários? Eu vou lá e puxo isso para mim. Tá bom? Então, sempre a API vai ser essa comunicação assim, de texto, comunicação máquina-máquina, tá? Que você manda. Diferente de uma interface gráfica, que é essa daqui, que eu vou e clico no botão. Você vê que o ato de clicar no botão, eu tenho que fazer isso toda vez que eu quiser voltar. Ele não volta automático para mim, não tem como mandar um texto que ele já volte automático. Tem sim. Tem a API do browser, que eu posso acessar aqui, acho que é location, não, history. É no history, e aí eu tenho como, olha só, se eu usar acho que se eu usar o back aqui e ativar, ele vai voltar 1. Não vou usar só para ele não sair aqui do site para mim. Então eu tenho ali a API, que aqui tem a interface gráfica, e ali a API, que
seria a interface programática dele, tá bom? Deixa eu vir aqui. Só uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, até nessa questão de API. É bacaninha. Olha aqui. Tá, então, por exemplo, esse vídeo daqui no YouTube. Ó. Olha só, vou dar um pause aqui. Olha aqui. Esse vídeo possui 16.275.000 views. E aí você olha aqui nas visualizações, tem exatamente o mesmo valor daqui. Como é que ele está fazendo isso? É bruxaria? É mágica? Não. Ele está utilizando... esse vídeo é até bacana, porque ele mesmo, o Tom Scott, esse cara aqui super famoso, tudo que ele explica é muito bem explicado. Ele está explicando exatamente parte do que seria uma API, do que é essa comunicação de serviço como serviço. Então ele está usando a API do YouTube para verificar o total de visualizações que tem e ele automaticamente atualiza o texto do vídeo do YouTube dele. Ele não está entrando aqui no site toda hora e fazendo isso. Ele tem ali o robozinho que usa essa API para fazer isso. Então é isso. Não existe curso de API, tá? Vai depender. Tu quer aprender a usar a API do Facebook? Beleza. Você quer aprender a usar JavaScript? JavaScript tem a própria API dele. Beleza. Vai depender, tá? Então é isso. Eu vou então já ir respondendo aí que estão perguntando. Primeira pergunta ali já é o que eu acho do Elementor no WordPress. Cara, eu não uso. O Elementor, ele é focado... Eu não sei nem se dá para você codificar ali parte do Elementor, mas o Elementor ele é focado, mais uma vez, em transformar ali em um Wix, entendeu? Que seria você montar o sitezinho em blocos, né? Então vai depender do teu objetivo. Se teu objetivo é só fazer site institucional e é isso que você quer pra tua vida, beleza, pode usar o Elementor sem problema. Ou se isso é só parte também, às vezes também não quer dizer que, porque você usou um template uma vida, você nunca mais vai ser front-end. Às vezes você quer resolver rápido um problema de um site institucional, e aí você usa um Elementor ou um plugin desses de visual, de montar visualmente. Eu particularmente não gosto, porque para mim todo projeto, isso daí eu sempre falo também, todo projeto eu vejo como uma oportunidade de aprendizado, mais do que o projeto em si, mais do que aquele valor que o cara tá me pagando. Sabe, aquele valor dali ele some rapidamente, mas o aprendizado que eu tive naquele projeto ele é infinito. Se eu ficar usando Elementor sempre, você não vai aprender nada. Talvez você vai aprender a parte visual, né? Em si, você vai aprender a criar um visual melhor, isso daí tudo bem. Você pode aprender a parte gráfica melhor. Mas você não vai aprender a codificar, sabe? Então, se você tem foco ser front-end, eu não te indicaria utilizar nenhuma ferramenta que gere o código automático para você. Fazer um vídeo fazendo algo no Figma? Igor, eu no curso de UI Design Avançado, eu criei um site até bacaninha. Todo no Vue. E todo no Vue, todo no Figma. Mas o Figma, ele tá meio... O Figma ali que eu mostro, a interface do Figma tá um pouquinho antiga, né? E aí, pessoal, só lembrando aqui, ó, promoçãozinha lá no ar, vitalício, lembrando, comprou uma vez é para sempre. Se sempre me perguntar, André, vou ter que pagar de novo? Não. Tem aluno que comprou quando tinha um curso só. Hoje essa mesma pessoa tem acesso a 19 cursos, para sempre. Tá bom? Então vamos lá. Só que no curso de UI, eu tenho aqui, olha, eu ensino a criar esse projeto, acho que ele ficou bacana, sabe? Olha, esse projeto daqui. Seria uma escola de surf, não sei o que lá, todo no Figma. A interface está um pouquinho diferente da atual, mas as ferramentas são as mesmas. É puxar a caixa, definir a caixa e tudo mais. Melhor forma de estudar meus cursos. Aqui, ó, isso daqui tá na ordem, tá bom? Só vai vindo aqui. Tá vendo? Tem uma linhazinha aqui, mas não ficou muito claro, mas tá na ordem aqui. Se você quiser focar em design, você clica aqui. Isso aqui seria se você quiser focar em design. Se você quiser focar em código, você segue essa linha daqui. Quiser focar numa mistura dos dois, segue essa linha daqui. Pretendo ensinar Ajax no futuro? Já ensino Ajax de ponta a ponta. Assim, eu ensino a usar o FET, né? Só que o FET não tem diferença quase nenhuma para o XML HTTP Request, mas é Ajax. Você ir puxar informação de um servidor. Isso daí tem no meu curso de JavaScript, tem no meu curso de React, tem Ajax com Axis no curso de Vue. Tem muito já conteúdo disso. Criar interface em 1280, 1440, 1980? Depende do teu projeto. Não tem aquilo. Esse meu Dogs daqui, eu criei ela bem compactazinha. E em qualquer tela grande também fica boa ela, mesmo sendo compacta. Só que depende, se você for criar uma interface que seria um dashboard, você precisa de muita informação nela, utilize o máximo do tamanho da tela que você conseguir. Veja também o que os seus usuários utilizam. Definir o tamanho máximo da tela não tem ciência nenhuma, assim, sabe? O que você tem que sempre garantir é que seja responsivo. Então, que isso daqui funcione numa tela de celular também. Você tem que garantir sempre.
Importância de aprender Photoshop? Não tem importância nenhuma, não. Talvez você nem precise aprender. Existem algumas vagas de emprego ainda que vão pedir que você saiba Photoshop e outras vagas que não. Você precisa de uma ferramenta gráfica para conseguir criar a interface. Pode ser Figma, pode ser qualquer uma. Então, ensino a criar loja online? Sim, ensino no curso de Word, de e-commerce como CMS. Você vai aprender a criar o handle.origami.dev. Lembrando, nesse curso ele usa o WordPress. Mas só que isso daqui é a solução que eu uso para vender no meu site, tá bom? Eu uso o e-commerce para vender no meu site. Esse site daqui, ele já é integrado totalmente com o PagSeguro e com o Correios. Você pode aqui comprar, sabe, camisa e tudo. Eu só não deixo a pessoa pagar no final, porque isso aqui é fictício, né? Porque vai que alguém vai lá e paga no coisa e depois a pessoa vai vir reclamar comigo. Então você pode fechar a compra, calcular a entrega, tudo mais aqui, sabe? Tem aqui o carrinho no final e tem o PagSeguro. Você vê que eu bloqueio e não mostro ele. Mas estava funcionando também. Eu mostro funcionar de ponta a ponta. Qual a diferença do React e o React Native? React Native você vai criar aplicativos mobile. Você vai utilizar parte de um código parecido com o React, tá? Porque não é exatamente, porque não, por exemplo, no mobile você não utiliza é um CSS meio que transformado para o mobile, é uma coisa diferente, entendeu? Então eles utilizam Flexbox. Só que vai ser o React Native é só para você criar aplicativos nativos para Android, iOS, não sei se teria mais algum outro. Acho que eu respondi aí do React Native. O React em si, você vai criar ele para web. Entendeu? Então lá, o front-end, HTML, CSS. No React Native, ele vai transformar esse código para você em um código que funciona no mobile. Só que por que eu não ensino isso? Porque é uma coisa totalmente diferente. Não é. React Native e React não são. Você saber criar algo para web, saber criar algo para mobile são coisas diferentes. No mobile você tem as APIs mobile, acessar a câmera, o touch como funciona, o estilo como que é. É uma coisa muito diferente de web. Então é uma parte que eu mesmo nunca utilizei o React Native, então eu não pretendo muito sair da web. O principal erro do iniciante é achar que ele vai aprender só estudando, não praticar. Esse é o principal erro. Todo estudante que eu vejo é isso. Ou então querer aprender atalho, querer aprender só bootstrap. Não quer saber CSS. Como que tu vai ser front-end sem saber CSS, cara? Não dá. Dá pra viver bem com freela com os seus cursos? Não sei, não sei. Vai depender se você conseguir. Assim, eu já falei, quando eu trabalhei como freelancer, eu criei um site que, por sorte, ele ficou um dos primeiros do web designer no Rio de Janeiro. Na verdade, ficou primeiro bastante tempo. Então a pessoa conseguia me achar fácil ali e eu tinha lá um preço fixo de 5 mil por site. Conseguia viver, sabe? Quanto cobrar por site? Depende do site, depende muito. Eu tinha um preço fixo, 5 mil, depois eu subi para 10 mil. Mas esse meu preço fixo de 5 mil era para um site do tipo do Bytecraft com o CMS implementado. Exatamente a mesma coisa lá. Agora, tem gente que nunca vai conseguir vender um site de 5 mil? Tem. Tem gente que vende site a 20 mil? Tem. Depende muito. Depende de quem está disposto a comprar. Eu gostava de colocar já direto no site o preço, 5 mil, porque o que isso garantia? Isso garantia que não entrasse em contato ninguém que quer fazer um site por 500 reais. Tem gente que quer fazer um site por 500 reais, entendeu? Você simplesmente não vai ser a pessoa que vai lidar com ela, se você não quiser fazer 500 reais. Eu já fiz site a 800 reais. Meu primeiro site que eu fiz custou 800 reais, eu vendi, em 2012. Tem problema começar por baixo. Era o melhor site do mundo? Não. A pessoa também estava disposta a pagar o melhor site do mundo? Não. O que usar no lugar de um menu hambúrguer? Mostrar o menu para a pessoa. Não usar o menu hambúrguer. Ou você faz o seguinte também, outra técnica que tem. Porque mesmo no mobile, você tem espaço para mostrar partes do menu ainda. O que você pode fazer é esconder as partes que são menos importantes do teu site. Por exemplo, eu deveria fazer isso no meu, tá? Eu tô falando aqui, mas é aquilo. Olha só, no meu vira mobile. Mas isso é errado. Tá? Isso aqui vira mobile, é errado. Eu poderia aqui mostrar, por exemplo, o inscreva-se, que é uma das partes mais importantes, que eu quero que a pessoa se inscreva. Ou talvez eu inscreva-se e o login, porque o login também é o usuário que entra e já quer sempre fazer o login. Ele não vai ter que clicar no menu mobile aqui para abrir. Então você mostra a parte e ainda tem um menu mobile aqui. Assim a pessoa, sei lá, quiser ver outro contato específico, ela entraria aqui. Não precisa usar o menu hambúrguer completo. O que eu acho de framework de CSS?
Eu, particularmente, não gosto de usar eles, mas é aquilo que eu disse. Se você quer ser front-end, você tem que aprender CSS. Pronto. Mas você pode usar um framework para sempre, não tem problema. Agora, se você sabe que você está utilizando, não tem problema, você vai conseguir fazer qualquer coisa, entendeu? Mesmo usando um framework. Não pretendo fazer curso de Angular, não. Acabou aqui. Dá o feedback aí, gostaram? Então, que bom que gostaram. Se deixa aí mais perguntas aí, eu vou tentar responder se deixar no chat dessa live. Depois eu volto nela e respondo. Valeu, fui.